Qual será o futuro do varejo em meio a tantos desafios, canais, gerações, marcas que surgem e de repente desaparecem também? Será que existe o caminho ideal para o seu negócio chegar no futuro? Bom, para falar sobre isso, no Happy Hour V3 de hoje, eu convidei uma pesquisadora de mercado, uma pessoa que entende muito de varejo e com a sua expertise já transformou grandes marcas em empresas. Bem-vinda! Muito obrigada! Que palavras bonitas, muito obrigada! Obrigado, que honra estar aqui! Que bom, muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Eu também. E compartilhar aí do seu conhecimento, de toda a sua expertise com esse varejo do futuro. O que será que nos reserva e que caminho seguir? Bom, para começar, eu sempre peço para que a convidada se apresente, então fale um pouquinho sobre você, o que você faz. Acho que pouca gente não vai te conhecer, mas... Até parece, né? Sou rodada do mercado, né? Como eu diria. Eu trabalho minha carreira toda, né, Indigo? A gente se conhece há quanto tempo, né? Também já tem um tempão, né? Outro dia eu estava pensando nisso, eu falei, gente... sabe desde quando? Desde a época da Yatman. Mentira. Que é do começo da Vimer. Acho que o primeiro ou o segundo ano de Vimer. Eu era VM operacional na Yatman e eu conheci vocês porque desenvolveram um projeto de vitrine para a Loja Nova do Morumbi. Eu lembro Isso é pelo menos eu trabalhei lá de 2000 a 2009, então acho que é pelo menos 2004, 2005, por aí. Olha que loucura. A Vimer fez 18 anos, então veja. Que doideira. Então, a minha carreira inteira é uma carreira de varejo, eu sempre trabalhei em marketing de varejo. 18 anos atrás, eu estava do outro ladinho do banco e aí eu sentia muitas necessidades, principalmente de integração, para conseguir fazer com que o que eu queria que acontecesse no varejo de fato acontecesse. Sim. E eu tinha muita dificuldade. Primeiro, projetos que eram muito voltados à criação dificilmente eram tangibilizados em função de custos, e o contrário, às vezes tinha uma pessoa que entendia muito de varejo, mas o lado do design ficava muito latente. Então, quando eu criei a Vimer foi justamente para conseguir unir esses dois lados, assim, do chão de loja com o olhar de design para conseguir levar para esses próximos passos de varejo. E foi assim que a história começou, especificamente como empreendedora, né? Mas eu já trabalho com varejo desde que eu tenho 17 anos. Então, boa. Manja tudo de varejo. Não dá. Bom, mas você também é pesquisadora, também pesquisa muito sobre mercado, visita muitas feiras pelo mundo. Muito. Eu acho que parte do que a gente faz 10 anos atrás, eu entendi que para conseguir levar até o meu negócio para onde eu queria que ele estivesse, eu precisava trazer os varejistas juntos, né? Sim. Então, eu abri muito uma frente voltada a desenvolvimento pessoal, primeiro, e entendi que comportamento de consumo era um caminho que eu queria me desenvolver. Então, eu trouxe o comportamento de consumo e esses movimentos de consumo que impactam em varejo para dentro do meu dia a dia na Vimer, para dentro do dia a dia das marcas com as coisas que a gente trabalha. E daí para frente, eu falei que eu criei um bichinho que virou um bichão gigante, porque hoje eu viajo, 10, 12, 13 vezes no ano, em função de acompanhar feiras, eventos, a gente se encontra em muitos deles, né? Sim. A gente até brincou há pouco que a última vez que a gente se viu foi em Milão. A gente estava muito chique, Tava chique demais. Estava muito chique, a gente tomou drinks bonitos depois do evento. Verão em Milão, né? Uma coisa de tirar o chapéu. Então, eu acho que essa provocação de olhar para o mercado mesmo, que é o que me levou a cada vez mais investir meu tempo e minha dedicação em pesquisa, tem me ajudado muito no desenvolvimento desse olhar e desses próximos passos para as marcas que a gente trabalha. É muito difícil você conseguir hoje estar dentro de um negócio e conseguir provocar inovação sem olhar um pouquinho para fora. Então, esse olhar de pesquisa tem me ajudado muito. É o mundo globalizado, né? Você precisa olhar o todo e depois traduzir de alguma forma pro local, né? Camila, tem assim algum caminho, que a gente fala muito sobre o varejo do futuro, qual é o futuro do varejo, o que tem que ter, o que não pode ter de jeito nenhum, enfim, tem um papo grande a respeito disso, mas no seu olhar para o varejo chegar no futuro, as marcas, o que elas precisam? A pergunta de milhões. Você sabe que quando a gente olha para, principalmente no meu caso para futuro de varejo, a Vimer trabalha com marcas que são marcas de grande porte. Então,
elas caminham para uma necessidade que talvez ainda não seja a necessidade base do varejo brasileiro. Quando eu olho para os nossos modelos de negócio aqui no Brasil, principalmente para pequenos e médios modelos de negócio, eu acho que a gente tem um caminho muito importante ainda de definição de canais de fala, de canais transacionais. Eu acho que a gente tem uma evolução ainda muito grande em que forma eu vou me conectar com as pessoas, com a minha comunidade, que forma eu vou atendê-los, que forma eu vou vender para eles, para depois a gente pensar um pouquinho em histórias que envolvem varejo do futuro. Eu acredito tem muito que a gente passo ainda. A gente viveu um ostracismo nos últimos anos em varejo, de maneira geral, que não permitiu que muitas das marcas conseguissem olhar para os seus modelos de negócio e evoluir. Foi muito continuidade. Sim. Então tá dando certo, vamos lá, tá dando certo, vamos lá, multiplicando muitos modelos de uma forma extremamente copiada, até eu diria. Né? Hoje um modelo de negócio no Brasil que dá certo, a primeira coisa que a pessoa quer é escalar, e ela sai multiplicando 10, 15, 20, 40, 200, iguaizinhos, sem nem olhar para questões que envolvem a comunidade e a própria geolocalização de onde essa loja estará inserida, por exemplo. Então eu acho que tem um caminho muito forte hoje, na minha opinião, para o pequeno e para o médio, dessa evolução de que canais de como vai ser a minha conversa e como que eu trabalho cada vez mais com foco naquela localização. E aí, claro que a partir disso, eu tenho olhado hoje para as marcas que a gente trabalha, a essa evolução que envolve a experiência. De fato, o varejo físico como um coração da conexão desses canais. Hoje mesmo no nosso país, nos Estados Unidos, super acontece. Na NRF desse ano, inclusive, eles colocaram que 80% das vendas passam pelo varejo físico, que é uma loucura. Sim, quando a gente pensa, um número enorme. A gente tem marcas com as quais a gente trabalha que cresceram, esse ano chegaram a abrir 300 lojas, e que quando eu fui olhar o resultado da omnicanalidade, que está crescendo muito, assim, 35% das vendas das lojas já vem de pedidos omni. E ele só distribui os pedidos do online via loja física, então por isso que eles estão crescendo, para conseguir atingir o Brasil inteiro e entregar em 4 horas, em 1 hora, até considerando o tamanho do país, né? Exatamente. E a dificuldade que existe de logística. Porque existe uma dificuldade de logística. E como é que você vai administrar e ter os canais? E tudo muito bem alinhado para você entregar conforme você está prometendo. É isso que eu ia falar para você. Quando você trabalha com alimentação, que é o caso dessa marca, é um chocolate, a tua vontade de comer chocolate não pode ser uma entrega daqui 5 dias. Não, Oi, pode pedir chocolate daqui 5 dias, chega o frete é tanto? Daqui 5 dias eu nem sei se a minha vontade vai ser de comer um chocolate. Eu quero comer chocolate hoje, né? Então é um grande desafio para as marcas. Eu acho que nós estamos em estágios diferentes dentro do varejo brasileiro como um todo, mas o que eu olho muito são essas duas frentes, essa frente de canais e de integração desses canais e como eu melhoro a experiência de um espaço cada vez mais importante dentro dessa linguagem de canais, que é o varejo físico. Que é o varejo físico. O varejo físico tem um papel super importante, assim, pelo que você está dizendo e trazendo, enfim, a gente percebe, esse canal é bem importante. Agora, ele pode ter outros papéis, que você fala muito sobre isso também, de não ser só um lugar para efetuar uma compra ou para consumir alguma coisa. Quais podem ser esses papéis? Eu acho que a gente cai de novo no nosso histórico. Historicamente, quando a gente olha para o nosso varejo, a gente avalia resultado de varejo de uma forma numérica ainda muito iniciante, né? Taxa de conversão, itens por venda, venda por metro quadrado, por exemplo. O varejista está sempre querendo algo tangível, né? Muitos deles, não vou dizer todos, mas muitos querem a coisa do tangível. É muito importante, né? Sim. Mas a partir do momento que você usa algumas regras para canais digitais, a gente pode super aprender com isso, Endrigo. E eu acho que isso também é uma falha muito grande da gente. A gente vem com mesmas regras, mesmas questões de avaliação de desempenho, quando a gente olha para o varejo físico, que são de 30, 40 anos atrás. Sim, era o tal do PA, peças para atendimento, conversão, ticket médio, preço médio de produto. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Assim. Qualquer marca que você entrar hoje e perguntar como tá, eles vão te dar essa listagem exatamente nessa sequência, eu diria. E até para dizer se tá bom, se tá ruim, baseado nesses resultados, mas pode ter outros resultados. Muitos. Quando você vai para o online, você fala em custo de aquisição de clientes, por exemplo, pergunta se alguma marca varejista sabe quanto que é o custo de aquisição de um cliente no varejo físico. Um cadastro que ela faz e que não necessariamente a pessoa nem comprou. Ou comprou e fez o cadastro. O custo de aquisição nos canais digitais, ele não está diretamente ligado a uma venda final. E é uma métrica importante. Que eu não estou falando de venda, eu estou falando de aquisição. Esse cliente passou a se relacionar comigo, né? Quantos clientes entram nas nossas lojas hoje e passam a se relacionar com a gente não sabem nem quem ele é.
Exato. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar com uma lente nova. E nesse sentido, principalmente o canal digital, eu acho que tem muito a ensinar pra gente, a somar pra gente. Eu vejo cada vez mais uma prática de regras que elas vêm se perpetuando, muitas delas não questionadas, e a gente acaba entrando numa... Eu brinco que tem algumas coisas que são meio... o ponto de caixa, para mim, é uma coisa que você começa a fazer o design de uma loja de varejo, alguém fala, onde vai ficar o ponto de caixa? Eu tenho vontade de falar, não sei lá onde vai ficar o ponto de caixa. Por que eu preciso começar a minha experiência de varejo, de jornada, pensando no pagamento final, que hoje é uma coisa que pode ser feita num dispositivo portátil, por exemplo. E o briefing é assim, né? Deve acontecer com vocês, né? Não, preciso de área no caixa. Preciso, porque não, o Natal... tem embalagem. Não, porque o Natal vende muito. No Natal eu coloco 3, 4 operadoras aqui. Então você tem que ter um balcão muito grande, né? Você fala, meu Deus, aí você vai ficar com um balcão enorme. O ano inteiro 35% da loja. O ano inteiro, só por conta do Natal, que de repente você nem precisava ter o balcão, na verdade, né? Tipo, tem esse olhar meio equivocado ainda de como usar o espaço, né? Que funcionou por muito tempo, né? Mas eu acho que talvez sejam algumas crenças limitantes que quando a gente pensa em futuro do varejo, quando a gente pensa em próximos passos, na minha opinião, elas precisam ser quebradas. Porque se você começar a pensar na experiência do cliente perguntando onde fica o meu ponto de caixa, aí tá tudo errado. Já tá tudo errado. Porque você tá entendendo aquele espaço como essencialmente transacional. E hoje existem mais papéis para esse espaço físico, né? A retirada de produto que eu comentei com você, que hoje é 35% da venda de um dos nossos clientes, por exemplo, é um papel onde a transação já aconteceu em outro canal. Sim. O cliente tá ali só para levar o produto embora. Então... E quer viver uma experiência de alguma forma, né? Claro, a loja também tem que estar preparada para ele. Até porque ele pode consumir mais. E ainda é uma conexão com a marca, né? Super. Se a loja não tiver... A gente até há pouco, antes de começar, estava falando sobre isso, né? Lojas que comunicam de uma forma no online e quando vem para o físico parece que é outra loja, outra marca, a experiência não tem uma continuidade. Né? E como acontece, né? Muito. Muito mesmo. Fala-se muito do canal online e eu já vi muitas marcas, pelo menos as pequenas, que começam e também não conseguem enxergar o resultado de venda no online. Dá para vender mesmo ou Super. É só para os marketplaces? Não, super. Eu acho que toda vez que a gente pluga, quando eu falo de canal online, hoje o WhatsApp é um canal online, né? O site da marca é um canal online, a venda via Instagram é um canal online. Sim, WhatsApp. A gente tem algumas marcas de menor porte que vendem mais pelo Instagram, por exemplo, do que pelo e-commerce da marca. E tá tudo bem. Sim. A questão é que hoje o e-commerce, assim como um site, se você não tiver plugado em algum lugar, você tem que gastar muito dinheiro para conseguir fazer o fluxo acontecer ali dentro, né? Para ser percebido. Sim. E na maior parte das vezes as marcas, quando entram nos canais digitais, elas entendem que eles vão trabalhar por si só. E essa é uma outra dificuldade, porque o investimento nos canais digitais para você conseguir marketear a sua marca, promover a publicidade, ele é muito caro, ele é muito alto. Então, acho que a gente vive aí num eterno... A gente teve uma migração, Endrigo, aqui no nosso país, nos últimos anos, de muito dinheiro das marcas que investem em marketing para canais digitais. Sim. Talvez isso tenha sido um dos fatores determinantes para as marcas não terem mudado quase nada. A gente vive há 10 anos com projetos que quando você pega e olha, eles têm 10 anos, literalmente. Sim. Pouquíssima coisa foi desenvolvida realmente nova e inspiradora quando a gente fala em varejo, porque boa parte do investimento ele migrou de potinho, né? Uhum. Então teve uma migração de canal realmente para conseguir desenvolver canais que são canais digitais. Mas por um outro lado, as marcas que fizeram essa movimentação estão tendo resultados muito positivos. Sim. Muito. É tanto cuidado quanto uma loja física você ter com os canais online, né? Não é o deixa lá que resolve sozinho, é só abrir um site e pronto. É uma soma, às vezes está tudo desatualizado, às vezes o produto que está lá não é o produto nem que você tem disponível, Sim. Aí a pessoa quer comprar, não bate no estoque. Olha, eu já vi tanta confusão. A apresentação não é legal, né? Tanta confusão acontecendo. Quando você vai para o site, ele está ali só uma foto e um descritivo, você fala, vai vender? Opa, tá difícil conseguir vender. Sim. Por isso que às vezes é melhor para uma marca de pequeno e de médio porte escolher um canal, mas fazer direito. Não precisa ter e-commerce, tenha um Instagram. Sim. Faz o teu e-commerce, faz sua venda direto para um Instagram, por exemplo, se você vai conseguir gerenciar isso de uma forma mais fácil, vai conseguir pagar anúncios patrocinados de uma forma mais fácil e testa se faz sentido, né? Para depois expandir para outros canais. Fazer bem feito e depois escalar, né? Eu acho que é bem importante. Outros canais, muito bem. Há pouco você deve ter visto sobre um shopping, acho que até você comentou, a gente viu em muitos lugares,
sobre um shopping de que live tem... commerce aqui. Isso, de live commerce. Eu vi, gente. O que você achou? Não, eu super acredito em live commerce, né? Eu sou uma entusiasta, assim. Você foi uma das primeiras a falar sobre isso, se eu não me engano. Eu sou uma entusiasta, eu sou investidora anjo, inclusive, de um negócio, do primeiro negócio brasileiro de live commerce, que é a Mimo, que é uma plataforma de vendas bárbara. Inclusive, a fundadora da Mimo teve nesse shopping. Ela até gravou um vídeo agora, falando os detalhes disso. E num mercado onde boa parte do que acontece é corrido e as pessoas já têm como hábito a compra via lives, né? Faz todo sentido. Sim. Eu acho uma coisa louca você pensar nisso, mas a gente já tem feito projetos onde dentro da loja o provador, por exemplo, está preparado com acústica para que o vendedor possa fazer live de dentro do provador. A gente já está preparando projetos para o mercado, já está no mercado. Tem projeto que a gente fez há 2 anos, onde a marca, muita gente não sabe, consumidor não sabe, mas a equipe de vendas, quando não está vendendo, está dentro do provador fazendo vestindo roupa, fazendo venda, abrindo live para o seu pequeno grupo de clientes. Então, são muitas essas possibilidades, principalmente quando você empodera uma equipe de vendas nesse letramento digital, né? O que é bem importante também, porque a maior dificuldade, talvez, de fazer live commerce e vendas por canais digitais é que a gente não sabe fazer. Então, se a gente não ensinar e não desenvolver o time para isso, dificilmente a gente vai conseguir ter resultados bons também, né? Sim. Não dá só para cobrar o time, né? Tem que dar a ferramenta. Daqui para frente, cada vez mais, né? Sim. Para que ele cresça profissionalmente. Você sabe, você conhece, né? Muitas empresas que não preparam o time e cobram o time com relação a resultado, né? É a que está buscando o PA. É a do PA, exato. É exatamente essa, né? Bom, isso que você fala do live commerce tem muito a ver com as novas gerações, né? Que é muito mais conectado, que de repente compra muito mais pelo canal digital, navega muito mais dentro desse caminho. E as outras gerações, como é que a gente pode trazê-los também para esse novo jeito de se fazer varejo, de criar mercado? Eu acho que quando a gente olha, eu vou responder por 2 linhas aqui. Certo. Vou falar de gerações e vou falar de jornada, para deixar bem o caminho assim do que eu acredito. Eu cada vez mais, e aí eu vou te responder em cima de um olhar de pesquisa de consumo. Eu acredito menos em caixinhas de gerações e eu acredito mais no olhar dessa curva que é transgeracional. Então, assuntos que impactam ao mesmo tempo as gerações diferentes. Então, quando eu olho para comportamento de consumo hoje, aí eu vim para o outro lado agora para falar de jornada. Independente da idade, a gente vê uma movimentação muito grande hoje que não é um funil. Sabe o nosso famoso funil? Sim. Que é quase o PA? Mais uma ferramenta ultrapassada. Né? Eu diria para você que ela está ali quase beirando ser ultrapassada. Ela é muito utilizada por todo mundo hoje. Eu tenho muitos clientes que usam isso como estratégia base, inclusive efetiva de compra de anúncios, por exemplo. O que faz todo sentido se você está com um olhar linear. E a gente não tem mais esse olhar linear, né? É um olhar muito fragmentado, onde as pessoas vão em vários canais ao mesmo tempo. E neste sentido, é muito difícil você conseguir olhar para uma geração e dizer assim, para essa geração vai funcionar assim, para essa geração vai funcionar assado, porque é um comportamento muito de comunidade. Então, tem um hit de sucesso. Eu estou falando de um público que é um público que curte fast fashion, com certeza eles vão bater em 3, 4, 5 canais antes de efetuar uma compra. O Google compartilhou agora um resultado que, em média, olha que loucura, as pessoas acessam 6 canais antes de fazer uma compra. Uau. Olha que loucura isso. São 6 canais, independente do que é. Um canal pode ser Netflix, tá? Porque você está vendo Netflix, você está sendo impactado pela bolsa que a pessoa está usando. Aí você vem aqui e pesquisa a marca. Aí você começa a seguir a marca. Aí você recebe um patrocinado da marca num outro... Você vai na loja para ver. Então é isso. Então, eu acredito muito que hoje, sim, a gente tem um comportamento de compra muito voltado a um público mais jovem, que talvez esteja fortemente em canais digitais, mas eu vou dizer para você que quando a gente olha no resultado de venda, é esse público jovem que está lá garimpando as lojas. Porque, por incrível que pareça, eles acham que o garimpo em loja é uma coisa que eles vão achar. Eles adoram ir, por exemplo, em magazines, em loja de departamento. Magazines uma coisa da descoberta, né? Eu dei minha idade, né? Magazine. Não, mas ninguém vai perceber. Ninguém percebe, né? Tudo bem. E aí você olha para essas lojas de departamento hoje, você vê uma galera super jovenzinha nas araras de ponta, achando que eles estão garimpando alguma coisa, me dá vontade de dar risada. Eu falei, tá lá no best-seller, produto que mais vendeu, que deve ter
500 aqui só nessa geolocalização e tá tentando achar alguma coisa e fala, uau, olha essa. Só eu, né? Tá achando que tá comprando num brechó. É super legal ver como comportamento. Mas eles elegeram o varejo físico como um espaço gostoso de socialização. O que é muito legal ver o retorno de pessoas mais jovens garimpando dentro de espaços físicos de varejo, né? Aí tem marcas mais queridinhas e marcas menos queridinhas, mas eu não enxergo hoje a venda digital em cima de um bloco de geração, não. Eu acho que cada um vai procurar a sua necessidade. Conveniência, por exemplo, na minha idade, sim, é uma coisa super adequada. Eu não vou numa loja, eu quis uma calça jeans essa semana. Eu comprei online de 2 players que estavam no mercado. Porque o meu tempo para poder me deslocar para ir até uma loja física hoje, eu tenho que viver uma experiência muito diferente com essa marca, que na maior parte das vezes eu sei que eu não vou viver. Então, olha só, eu estou falando uma coisa que eu preciso melhorar. Porque o meu foco de trabalho, 80% é varejo justamente físico. Em criar essas experiências. E ele precisa provocar mais. Porque senão o que a gente vai viver é essa história de é aqui ou é aqui. É uma soma legal. Hoje eu tô sem tempo, eu vou comprar online. E tá tudo bem, eu quero conveniência, quero conforto, quero comodidade. Sim. Amanhã eu queria muito testar 10 peças de jeans para ver a que melhor veste. E aí seria muito legal poder ter um espaço preparado para me atender nesse sentido, sim, entendeu? Sim. Essa experiência você acha que pode ser escalável? Porque às vezes eu tenho a impressão, assim, uma grande marca numa grande cidade do mundo faz uma super loja com muita experiência, com tecnologia aplicada também para entretenimento. E depois como é que vai escalar isso? Ou não necessariamente precisa escalar? O que você enxerga? Excelente pergunta, Endrigo. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, sabia? Acho que assim, tudo pode ser escalado em dimensões diferentes. Bom. Eu acho que ter a experiência, que é a da Flag, a experiência mais completa de marca, eu acho uma experiência super importante. Inclusive, para conseguir testar e entender o que funciona ali dentro e que pode ser escalável. Porque tem muitos assuntos... um laboratório, né? Isso funciona, isso não funciona. Um grande laboratório de varejo, onde a gente vai entender como esse comportamento que a gente acredita que vai acontecer de fato, acontece ou não. E aí, a partir disso, a gente triangula para tamanhos diferentes, para perfis de públicos diferentes e adapta essa experiência. Eu acredito bastante. A gente fez uma loja agora que é do segmento de bijuteria, essas bijuterias premium, que são umas bijus maravilhosas. E especificamente a marca me falou, poxa, eu queria tanto um café, e a loja tem 40 metros quadrados. Falei, vamos dar um jeito, nós vamos botar um café nessa loja. E a gente triangula para que essa experiência aconteça, mas o café tem que fazer parte da experiência, porque se ele não fizer, ele também vira um bichinho ali dentro que tá tirando a área de venda por metro quadrado. Perde o sentido, né? Perde Qual é o sentido daquilo? Então eu acredito muito que a experiência como um todo, ela deve estar presente em qualquer modelo de negócio, mas que sim, vão existir lojas muito mais transacionais e principalmente num país como o nosso, do que lojas experienciais. Eu acho que a gente tem que eleger o nível de experiência e de entrega de serviços que nós vamos ter em cada uma das unidades. E tá tudo bem. Que agora o vilão é falar que loja só vende. Não, loja vende, gente. Isso é o princípio básico de varejo. Sim. Se a gente não vender, não paga o negócio. Se não vender, não está funcionando. Uhum. É que muitas lojas podem ir além do passo do só vender. Eu acho que é um pouco essa discussão. O quanto eu vou? Nesse modelo pode ser que 10%, nesse modelo pode ser que 20%, nesse outro 40%. Porque eu vou gerar conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui de dentro de uma loja, porque não? Sim. É uma outra maneira de monetizar uma loja. A gente vai passar por um processo onde a gente vai questionar muito como que eu pago aquele espaço físico. E aí eu acho que essas lojas são as mais especiais, as flags, elas entram muito nessa história. Nesse caminho. Que lá fora eles já monetizam de uma forma diferente. A gente ainda aqui abre uma loja no Oscar Freire e quer que ela se pague com venda. Sim. E aí não dura uma, né? Porque a conta não vai fechar nunca. Do jeito que eles pensam a conta, não, olhando... Vila Madalena é outro lugar. Volta e meia surge uma super loja e fala, ai meu Deus, mais uma que daqui a 8 meses está fechada. É batata, porque não é o formato, entendeu? Eu acho que a gente precisa realmente criar essas novas regrinhas, esses novos padrões de avaliação, entendendo que existem modelos de negócio diferentes. A gente, por exemplo, trabalha com o que a gente chama de clusters de operação. Esses clusters são modelos de operação que levam em conta a geolocalização, perfil consumidor, tamanho de loja, mix de produto, atendimento e serviço. Então, olha quanta coisa para ser olhada e analisada. Né, e o resultado vai em cima disso, né? Claro. Dessa expectativa, né? Claro. Muito bem. Bom, você visita muitas feiras pelo mundo, já até comentou aqui. Para quem é da área de VM, que aqui a gente acaba puxando um pouquinho para o pessoal do VM. Quais são as feiras importantes para visitar e o que ver em cada uma delas?
Nossa, eu amo. Olha, falando de visual merchandising é engraçado. Uma das feiras que eu gostava muito nos últimos tempos, não sei o que você acha dela, porque você já também foi várias vezes, Sim. é a Euroshop, que me desanimou muito. Na última edição, né? Que a gente até se Na última e na penúltima, sabia? Na penúltima, que foi bem a da pandemia, sim. já tava bem ruinzinha. Ah, foi mesmo. Olha como o tempo passa. E aí eu falei, cara, é porque era pandemia, vamos na próxima, vai dar tudo certo, daqui 3 anos tem mais. E aí eu fiquei bem desanimada. Eu achei que se tornou uma feira muito com esse olhar transacional, pouco inspiracional. Então é uma feira que, por exemplo, eu vou me questionar muito se eu vou na próxima. Então, muita gente me pergunta, é a feira para ir quem atua com visual merchandising? Eu acho que já foi. Boa parte do que eles colocam lá, a gente até consegue ter acesso de forma antecipada. Ou você consegue ver de outra forma, não precisa... Então, eu não daria esta feira como dica. Eu daria feiras que consigam te levar para outros olhares. Aqui eu te encontrei da última vez, que é a Feira de Design de Milão, mais do que a feira em si, o Fuori Salone. Sim, eu achei muito mais legal. É muito mais legal. Pra você ter ideia, tiveram 300 ativações de marcas na última edição, e aquilo é visual merchandising na veia, é experiência de consumo na veia, é super inspirador. Então é um lugar que, para mim, me inspira muito, muito. Tem todo o lado do design que não é de varejo, mas o design do viver, né, que inspira muito o design de varejo, na minha opinião. Fala muito, os melhores escritórios de arquitetura estão lá, então conversar sobre arquitetura, eu acho que também abre a nossa mente em relação a passos que envolvem varejo. O que eu gostei muito é que conecta com a cidade. Então, a coisa do comportamento da cidade, né? Como as pessoas andam, como as empresas vão para fora dos escritórios. Eu tenho essa sensação, assim, de... Não, eles ocupam algum lugar da cidade, eles trazem isso que você está falando da experiência. Não fica aquela coisa... não, se você não é nosso convidado, você não entra. Não, você não vai ver o que a gente está pensando para o futuro, ou como experiência, ou como produto, serviço, o que seja. É muito acessível, eu achei. Mesmo grandes marcas, assim, de você viver a experiência, saber o que eles estão pensando, como eles estão projetando a marca para o futuro. Eu achei demais isso, assim. Uma abertura, né, muito grande. Sim, eu gosto muito, assim. É uma feira que, para mim, se eu pudesse, eu iria todos os anos. Então, essas feiras que abrem a mente, assim. E, sinceramente, quando eu penso em visual merchandising, principalmente, eu acho que tem uma questão de rua e de comportamento. Então, estar em cidades que estão pulsando em relação a trabalhos mais evoluídos em VM, ou em marcas que estão mais evoluídas em VM, já é uma aula, uma escola sensacional, né? Total. Então, essas grandes capitais, assim, também é algo que eu gosto bastante. Então, geralmente eu aproveito uma feira que tem um ladinho mais voltado a uma coisa mais técnica para conseguir fazer varejo de rua, por exemplo, mais inspirador em boa parte dessas cidades que são bacanas. Mas se eu tivesse que escolher uma hoje em relação à inspiração para visual merchandising, por incrível que pareça, seria a Feira de Design de Milão. Boa. Eu acho que fala de design, fala de moda e fala de comportamento de consumo. Então, acho que une 3 coisas que eu considero bem importantes. E você sente a cidade, né? O mais legal é... Parece que você sentir a cidade pulsando, assim, de alguma forma. Exatamente. Você entra em showrooms, você entra em festas, você entra em acessos que em outros lugares você demoraria, sei lá, parece... É quase que o nosso desfile de moda para quem atua com ambientes físicos, assim. É muito gostoso. Eu me sinto muito bem, assim. A minha sensação é de que eu pertenço àquele lugar, então isso é muito gostoso. As trocas são boas, enfim. Eu gosto muito. Hoje, para mim, vale muito mais a pena do que uma feira específica voltada ao setor como uma Euroshop, por exemplo. Sim. Você vê que as próprias feiras elas estão diminuindo muito, porque elas estão indo para os grandes eventos, né? Hoje a NRF inteira, a parte de baixo, é uma feira que é quase o tamanho do Euroshop. As marcas estão todas lá também. Então, mexe muito, né? A Euroshop ela é maior em termos de tamanho, mas com o mix mais importante já está presente, por exemplo, nessas feiras como uma NRF, que agora foi para Singapura, inclusive. Então, o que faltava, que era a Ásia, está tudo lá. Então, acho que vão se complementando, sabe? Mas diria que a Feira de Design de Milão... Fica a dica para a Euroshop se reinventar, né? Nossa, eu acho que vai ser difícil me ver. E olha que acho que tem 20 anos que eu vou na sequência. E acho que realmente a próxima edição... 4 ou 5, talvez, né? 4, pelo menos. Até porque é uma feira com alto investimento, né? Então, sim, ela tem que ser... Acho que falta um pouco de conteúdo, acho que falta um pouco de discussão de segmento... ir para uma feira para ver fornecedor no mundo atual, eu acho questionável. Tem razão. Muito bem. Para a gente concluir, queria que você desse... Já concluí? Rápido aqui o negócio. A gente vai fazer um podcast 2 horas.
Pode vir outras vezes, a gente já pode combinar, pensa um outro assunto, aí você volta, vai ser legal. O que você tem a dizer, assim, a gente começou a pauta falando sobre varejo do futuro, para as marcas que querem se reinventar, principalmente os que são menores, que têm menos acesso, ou mesmo possibilidade de investimento, o que você pode dar de sugestão, orientação? Você sabe, Endrigo, que eu acho que para mim o varejo ele é um processo, né? Que a gente não tem muita formulazinha mágica, ele é um processo muito de tentativa e erro, de observação, do fazer, de fato. E a gente, dentro do varejo, a gente é quase engolido o tempo todo por urgências, né? Porque, principalmente, parece que a gente não sabe as datas de varejo, quais são, parece que a gente não sabe tudo que precisa fazer para... Nossa, é Natal? Preciso fazer alguma coisa? Assim, o quê? Best Friday? Meu Deus, daqui 2 meses, gente, a mesma data acontecendo no Brasil já tem pelo menos uns 8 anos, com força, né? Então, eu gosto de pensar em dedicar parte do tempo para assuntos que são emergentes. Então, hoje, quando a marca está lidando com a roda dela que tem que girar todo dia, um líder, um dono, um fundador de uma marca, ou um profissional de visual merchandising também, é muito importante ele conseguir tirar ali 15%, 20% do tempo dele para dedicar a assuntos que ele precisa estudar. A gente precisa estudar. Sim. O varejo puxa a gente para um banco que não é o banco de escola, que não é o banco de troca, que não é o banco da efervescência. Se a gente deixar, a gente é engolido pelo dia a dia o tempo todo. Sim. Porque a gente está o tempo todo tendo que apagar incêndio. Mais nada, né? É só urgência. É só bucha. Eu brinco que... Eu falei que eu vou começar a postar tudo que acontece nos bastidores, porque eu percebi que eu só posto quando eu tô viajando, aí tô vendo coisas bonitas, as pessoas, que legal. Inspiracional. Camila, queria ter sua vida. Eu falei para um deles, amor, você não sabe como é a vida. Você vê os bastidores aqui, você vai ver como é que tá. É uma confusão daquelas. E então dedicar parte do tempo para assuntos que são emergentes. Não negligencie assuntos que estão pipocando. Hoje, quando eu falo de inteligência artificial, por exemplo, algumas marcas falam, isso está longe da minha distância, tá longe da minha vida, tá longe do meu dia a dia. Cara, tá longe quanto? 6 meses? Sim, acho que não tá. 1 ano? Oi? Não tá. Isso já está fazendo parte do dia a dia do seu consumidor. Se você não puder falar minimamente com o seu consumidor dentro de um mesmo patamar, você está perdendo o jogo. Então não dá para negligenciar um assunto como inteligência artificial. Não dá para negligenciar um assunto como sustentabilidade. Nós estamos falando de sustentabilidade no varejo nos últimos anos porque virou obrigatório, não é porque as pessoas estavam a fim de falar. Como marca. Não é marketing. Faz parte da essência de tudo. Exatamente. Então, eu gosto de pensar em construir, e talvez fique aqui essa minha dica final, construir uma agenda que te permita, por semana, dedicar 15%, 20% a assuntos que estão acontecendo. Leia, selecione sites, tem muita informação gratuita no mercado de excelente qualidade para que você provoque o teu autodesenvolvimento e, por conseguinte, o desenvolvimento do teu time. A provocação de olhar, a provocação de estudar para seguir próximos passos, ela leva um time inteiro em conjunto. Então, isso é algo que eu acredito bastante e que se a gente não colocar na agenda, o varejo não deixa a gente fazer. Exato. É engolido, como você disse. A gente é engolido por urgências o tempo todo. Só tem incêndio. Então, assim, a gente precisa fazer essa força para conseguir dedicar 2 horas por semana. Mas que sejam 2 horas de qualidade que eu vou conseguir olhar para assuntos que não são os meus assuntos do dia a dia. Eu acho que isso vai fazer muita diferença nos próximos anos. Com certeza muda o olhar e contribui com o negócio, com a empresa. Né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Adorei. Que delícia. Bom, vamos marcar, então, mais um. Quando você quiser. Me chama. O ano que vem tem livro novo também aí. Ah, mesmo? A gente faz um bate-papo do livro, depois te conto. Ah, boa. Então você vem para falar do livro. Eu venho. Pode deixar. Combinadíssimo. Bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas e todos os insights. E nos vemos na próxima quinta-feira em mais um Happy Hour V3.